Pessoal, saudações! Nós estamos aqui na nossa disciplina de formulação de rações, dietas e suplementos para animais, dentro do canal de Nutrição de Animal Fácil. Sejam todos bem-vindos, estudantes interessados, tá? A gente aproveita e pede aí para fazer inscrição nesse canal, ok? Para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Bom, o nosso objetivo aqui hoje é ensinar um pouco, né, pelo menos o início do cálculo de ração manual. Ok? Nós vamos aqui tentar resolver alguns exercícios muito simples, ok? Nesse primeiro momento, porque a gente vai gravar outro vídeo mais complexo de um cálculo de ração manual mais complexo, ok? É a primeira vez que eu vou tentar fazer, talvez eu me equivoque aqui na apresentação dos dados, tá? Na filmagem, ok? A gente pode ter alguma falha aí, mas eu acredito que a gente vai melhorando pouco a pouco. Pessoal, para a gente começar então, eu só vou chamar a atenção que os dados que nós vamos tirar, tá, são provindos aí das tabelas brasileiras para aves e suínos de Rostanho 2017. Tá? É a nossa principal referência para formulação aí para suínos e aves no Brasil, ok? E essa aqui é a última tabela que publicaram. Você encontra aí, só jogar Rostanho 2017 PDF no Google que você encontra essa tabela aqui, ok? Bom, para iniciar, eu tenho que explicar o seguinte, olha só, em 100% de formulação, ou seja, em cada 100 quilos de alimento completo, de ração, eu vou ter cada ingrediente entrando em uma quantidade específica. Por exemplo, essa formulação pode ser 60% de milho, pode ser 25% de farelo de soja e o restante aqui ser de outros ingredientes diferentes, né? Esse milho entra em 60 em 100, ou seja, 60 dividido por 100 vai me dar uma proporção de 0,6, ok? Essa proporção aqui que eu vou trabalhar vai facilitar muito os meus cálculos quando eu estiver fazendo. Aqui a mesma coisa, 0,25, tá? De farelo de soja, ou seja, 0,25 em 1, 25 em 100, ok? Isso vai favorecer muito meus cálculos e a primeira coisa para a gente entender é exatamente isso aí. Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer aqui agora é um cálculo de ração muito simples por tentativa e erro. Imagina, por exemplo, que eu quero formular, tá, uma mistura de milho mais farelo de soja com 20% de proteína bruta. Então, eu quero alcançar 20% de PB, proteína bruta. Ok? Vamos lá. Bom, consultando aqui a tabela de Rostanho, eu percebo que o milho eles indicam 6,92, 7,86 e 8,80. Aqui na minha região, o milho costuma ter um valor mais baixo, então eu vou escolher o valor de 6,92. Então, milho tem 6,92% de proteína bruta. Já o farelo de soja, eu vou escolher um farelo de soja mais comum no mercado, que é o farelo de soja 46% de proteína, que aqui eles representam 46,5%. Então, farelo de soja, 46,5% de proteína bruta, ok? Então, a minha ideia é que eu combine isso, tá? Para ter, tá, essa quantidade de 20%, primeiro por tentativa e erro, ok? Bom, por tentativa e erro, eu vou ter que escolher um valor. Vamos supor que eu misture, então, 65% do milho e 35% de farelo de soja. Ok? Vejam que aqui vai fechar o 100%. Ok? Vamos ver o que essa mistura me oferece agora. Ok? Para ver isso aí, para ver a quantidade de proteína que o milho está oferecendo, eu faço o seguinte cálculo. Olha só. 100 de milho, ou seja, milho puro, me fornece 6,92, tá? 65 me forneceria quanto? X vai ser igual a 65 vezes 6,92 dividido por 100. Vejam que se eu simplificar aqui, ó, eu chego naquela proporção que eu expliquei para vocês anteriormente. Ok? Por isso que eu já vou daqui para frente, eu vou sempre trabalhar com aquela proporção. Ok? E aqui
0,65 vezes 6,92, nós temos 4,5. Ou seja, o milho colabora com 4,5 pontos de proteína. De maneira semelhante, nós vamos pegar aqui o cantinho para fazer 0,35 de farelo de soja, ele entra em 35%, 0,35, vezes 46,5, que é a proteína bruta do farelo de soja, nós temos o valor de 16,3. Agora, nós vamos somar esses dois valores aqui, ó. Então, 16,3, que é a proteína que vem do farelo de soja, mais 4,5, que é a proteína do milho, nós temos o valor de 20,8. Veja que eu quase já alcancei o valor que eu queria antes, que era 20%. O que nós vamos fazer? Já que farelo de soja tem mais proteína que milho, nós vamos diminuir na proporção e fazer outro cálculo. Agora nós vamos trabalhar então com 66% do milho, aqui nós vamos aumentar para 66% e aqui nós vamos trabalhar com 34%, ok? Pessoal, então a gente realiza uma segunda tentativa, aumentando o milho para 66%, ok? E diminuindo o farelo de soja para 34%. Então, 0,66 vezes 6,92. Esse 0,66, lembrando que vem de 66% do milho, ok? 4,6. E agora, farelo de soja, 0,34 vezes 45,6, que é a proteína bruta do farelo de soja, vezes 46,5, nós temos 15,5. Então, se eu somar aqui, 4,6 mais 15,5, nós temos agora 20,1. Então, nós temos aqui 20,1, que está muito próximo àquilo que eu estipulei. Bom, esse método que eu utilizei aqui é um método de tentativa e erro. Ele é muito simples e ele somente pode ser utilizado quando eu quero formular uma coisa, um concentrado, por exemplo, tá? Que eu vou jogando valores, vou vendo o que acontece. Vou diminuindo de um, aumentando de outro, conforme a necessidade. Agora, nós vamos mostrar para vocês o método mais utilizado para cálculo de ração manual, que é o quadrado de Pearson, ok? Escreve assim, ó, Pearson, que provavelmente foi a pessoa que desenvolveu esse método. Na verdade, esse método tem por trás do quadrado de Pearson algumas equações matemáticas, ok? E nada mais além disso. Vamos explicar como que é esse quadrado de Pearson. Pessoal, então como que eu realizo o quadrado de Pearson? Olha só. No centro, eu coloco o valor que eu desejo, de proteína bruta que eu desejo. O meu referencial para esse cálculo inicial vai ser a proteína. Vocês vão ver que na formulação mais complexa, nós vamos falar de outros nutrientes que a gente pode equilibrar. Porém, para dar um direcionamento inicial, nós temos que equilibrar um nutriente, que no caso é a proteína. Aqui no lado de cima, eu coloco o nível de proteína bruta da minha fonte proteica. Embaixo, o nível de proteína bruta da fonte energética. No caso aqui, a proteína bruta do milho e no caso, a proteína bruta do farelo de soja e aqui a proteína bruta do milho. Poderia ser outras fontes? Poderia, claro. Poderia ser outras fontes, tá? Bom, e agora eu faço uma conta matemática que está embutida lá por trás do quadrado de Pearson, por trás do método. 46,5 menos 20, esse menos esse para dar esse. Então, nós temos 26,5. Vejam vocês que o quadrado de Pearson vem nessa direção, ok? E esse menos esse para dar esse de cima. Então, aqui a direção já volta aqui, ó. 20 menos 6,92, nós temos 13,08. Então, eu cheguei em números. Mas quais números são esses? Tá? Partes, tá? Dos ingredientes. Por exemplo, 13,08 partes da fonte proteica para 26,5 partes de milho.
Entenderam? Nós não chegamos em porcentagem, nós somente chegamos numa proporção entre os dois ingredientes, tá? Se eu somar aqui, ó, eu vou ter 13,08 mais 26,5, que dá 39,6. Se eu diminuir aqui também, ó, 46,5 menos 6,92, eu tenho também 39,6. Veja que, para você conferir o quadrado de Pearson, esse valor deve ser igual a esse outro valor, ok? Bom, até agora o quadrado de Pearson não informou para a gente porcentagem nenhuma, somente uma proporção. É claro que eu vou passar agora essa proporção para a porcentagem. Bom, eu sei que isso aqui é meu todo, ok? Então, eu vou considerar esses 39,6 como meu todo, ou seja, meu 100%, e vou ver quanto que cada uma representa. Vamos lá? Eu tenho 39,6 partes de mistura total, que equivalem a 100%, ok? Eu poderia também inverter, 100 equivale a 39%, ok? Os 13,08 de farelo de soja são quanto? Representa quanto? Então, x vai ser igual a 13,08 vezes 100, dividido por 39,6, eu tenho 33% de farelo de soja, correto? Agora eu faço a mesma coisa com milho. Olha só, eu tenho aqui 39,6 equivale a 100%, 26,5 equivale a x. X vai ser igual a 26,5 vezes 100, dividido por 39,6, nós temos 67, arredondando aqui, 67% de milho. Aí nós temos a proporção. Se eu pegar agora, eu vou conferir, eu vou fazer o reverso. Eu vou pegar 0,33 de farelo de soja vezes a proteína bruta do farelo de soja, ok? E 0,67 vezes a proteína bruta do milho, 6,92. Isso aqui vai me dar 46,5 vezes 0,33 é igual a 15,3 e 0,67 vezes 6,92, 4,7, já arredondando, 20% o valor fecha, ok? Bom, isso aí é o cálculo de ração mais simples que nós temos agora. Aqui nós só fizemos uma mistura de milho e farelo de soja que nos deu 20% de proteína bruta. Agora nós vamos complicar um pouco mais a partir de um alimento pré-fixado, ou seja, eu quero colocar uma quantidade determinada de um determinado alimento, ok? Que no caso vai ser o farelo de trigo. Eu vou colocar 10% de farelo de trigo, tá, a essa mistura e vocês vão ver o que acontece, ok? Bom, consultando aqui então, a gente vê que Rostanho sugere o valor de 15,1% de proteína bruta o farelo de trigo, ok? Esse farelo de trigo vai entrar em 10%, ou seja, 0,1 vezes 15,1, ele vai contribuir com 1,51 para a proteína bruta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os 20 de proteína da minha mistura, diminuir 1,51, isso aqui vai ser igual a 18,49, que vai ter que ser fornecido, né? Pelo milho mais farelo de soja, tá? Os 10% de farelo de trigo que eu estou acrescentando, ele me dá 1,51. O resto é milho mais farelo de soja. Só que aqui tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Se a gente considerar milho e farelo de soja como 100%, tá? Quando o farelo de trigo cair, teria um efeito diluidor nisso aí. Então, considerando esse efeito diluidor, eu tenho que pegar 18,49 e dividir pela proporção de milho mais farelo de soja, ou seja, dividir por 0,9 para elevar o valor, para quando ele cair na mistura, isso aí ser ajustado.
Se eu não fizer isso aqui, vai faltar proteína para o animal, ok? Inclusive, a gente passa um exercício para os estudantes da disciplina, tá? Todo exercício, uma das primeiras coisas a se fazer nesse exercício de formulação complexa é exatamente descontar a proteína bruta do alimento alternativo que você está incluindo e então pegar o valor de proteína bruta e dividir pela proporção de milho mais farelo de soja. O valor tem que aumentar. Bom, então 18,49 dividido por 0,9, eu vou trabalhar com a proteína bruta de 20,5 para o quadrado de Pearson, ok? Bom, então resolvendo aqui, 20,5 vai para o meu quadrado de Pearson, aqui 46,5 é a proteína bruta da fonte proteica, embaixo a proteína bruta da fonte energética, e aí eu vou resolver o quadrado de Pearson. Esse menos esse para dar esse, a seta nessa direção aqui, nós temos então agora 26, ok? E esse menos esse para dar esse, 20,5 menos 6,92, né? Nós temos 13,6. Vejam aqui que se eu somar esses dois, eu tenho aqui 39,6, e se eu diminuir aqui, 46,5 menos 6,92, eu tenho também os 39,6, considerando arredondamento. Ok? Vejam bem. Agora, eu tenho 26 partes de milho, aqui, ó, milho, farelo de soja, né? Então, 26 partes de milho para 39,6 de mistura. E agora a gente vai para a próxima regra de 3 para colocar isso em 90 partes. Pessoal, por que a gente coloca aqui em 90 partes? Porque lembrem-se que 10 é de farelo de trigo. Então agora é claro que a gente vai pegar esses 90 considerando milho mais farelo de soja. Nós não vamos julgar para 100%, porque 10 é referente ao farelo de trigo, ok? Bom, então em 39,6 partes de mistura, eu tenho 13,6 partes de farelo de soja, P de farelo de soja, ok? Em 90 partes de mistura, lembre-se que 10% vai ser farelo de trigo, ok? Eu tenho X. X vai ser igual, ó, a 90 vezes 13,6 dividido por 39,6. Eu vou colocar na minha mistura 30,9% de farelo de soja. Aí agora já sai em porcento. Já é o resultado final. Bom, em 39,6 partes de mistura, eu tenho 26 partes de milho. Em 90 partes, ou 90%, eu tenho X. X vai ser igual a 90 vezes 26 dividido por 90 vezes 26 dividido por 39,6. 59,1. Veja que milho mais farelo de soja tem que fechar os 90%, ok? Então, como ficou minha formulação final? Vamos lá. A minha formulação final, eu vou botar aqui. A minha formulação final, ela fica desse jeito, ó. Tô fazendo um concentrado com 20% de proteína bruta. Ó, farelo de trigo, nós vamos botar 10% de farelo de trigo, 10%. Milho, nós vamos colocar 59,1%. Farelo de soja, nós vamos colocar 30,9%. Nós temos 100% de mistura, ok? Esse cálculo é o cálculo mais simples. Na semana que vem, em outro vídeo, a gente vai aprofundar disso muito mais. A gente vai detalhar mais, inclusive colocando outros nutrientes, ok? Então aqui nós temos a mistura formada, ok? Bom, muito obrigado. Vou chamar a atenção que todas essas informações de cálculo de ração manual, assim como as outras também sobre cálculo de ração por programação linear, a gente descreveu isso de maneira simples num livrinho nosso chamado Nutrição Animal Fácil. É o último capítulo desse livrinho. Os estudantes dessa disciplina todos receberam isso aí, tá? A gente distribui em PDF gratuitamente. Se você não é estudante de disciplina e quer receber esse material,
É só você me passar um e-mail que eu vou ter o maior prazer de te mandar isso. Luiz com Z, luiz.machado@ifmg.edu.br. Combinado? Um abraço, felicidades.